Bom dia, gente. Aqui é o primeiro vídeo do meu canal. É um canal muito simples, né? É um vídeo muito simples, é bem caseiro. Como vocês podem ver, eu tô até no trabalho. E aqui tá um pouco mais silencioso e eu vou poder fazer um vídeo, só que tá muito ruim aqui. Gente, eu queria contar pra vocês a minha história com a UCE, né? O que foi que aconteceu? Em agosto de 2019, o primeiro sintoma que aconteceu comigo foi eu acordei do nada e a minha boca, os meus lábios estavam inchados. Que é o que nós conhecemos depois como angioedema, né? Que é esse inchaço dos lábios, dos olhos. Só que o primeiro sintoma foi a minha boca, os lábios, ficou bem inchado. Eu, a princípio, fui na farmácia, me assustei, fui na farmácia e lá o farmacêutico me passou um anti-histamínico, que passou, né? Isso acho que foi numa terça, no início da semana. Final de semana, fui à praia, passei o dia na areia e tal, no sol. Quando retornei, à tardinha, apareceram nas minhas pernas aqui, na parte da frente, umas manchinhas pequenas que coçavam. Então, assim, de novo essa alergia, né? Pensando que era uma alergia. Voltei a tomar o anti-histamínico e passou. Isso foi na sexta. Passou o final de semana, sábado, domingo, e o que aconteceu? Uma semana depois, foi muito rápido, dentro de uma semana, né? No início da outra semana, eu acordei com as minhas duas pernas cheias de urticária, de placas vermelhas. Tipo, não era só umas bolinhas assim pequenininhas, não. Eram as duas pernas cheias de urticária, que eu vou colocar aqui uma foto que vocês podem ver aparentemente como foi a minha primeira crise. Então, assim, gente, aqui eu tô contando bem essa história mesmo, para vocês podem se identificar ou não e para a gente ir conversando. Então eu vi que não era uma simples alergia, chamei um amigo que me levou para um pronto-socorro. E lá, como qualquer pronto-socorro, UPA ou PS ou né, uma unidade de pronto atendimento, eles me passaram injeções, porque quando a gente pensa que é uma alergia, né? Ou então, se tem sintoma é alergia, que chega todo inchado, são sintomas de alergia. Então, assim, a gente já entra logo, já passa na frente. Então, fui para uma UPA e eles me aplicaram injeções que realmente em 24 horas eu tive uma melhora significativa dessas placas no corpo e me senti melhor. Só que o que aconteceu? No outro dia, tipo, isso foi de manhã, eu me senti melhor, tarde, noite, dormi demais, porque a injeção, geralmente os antihistamínicos, né? Depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo que e vai entendendo essa questão dos antihistamínicos, que tem de primeira, de segunda e de terceira geração, e do tratamento adequado. Então, como foi que eu cheguei no diagnóstico de urticária crônica espontânea? Não foi ainda em agosto. Gente, eu sofri demais. Na verdade, eu sofri todo o tempo, todo o período que eu tive essa doença. Então, assim, fui num dermatologista aqui, na cidade que eu moro, que é João Pessoa, e ele me passou um tratamento com antihistamínico e corticoide por 7 dias, o que não me fez melhorar. Então, assim, eu retornei para o médico em uma semana, pior do que eu cheguei lá. Então, assim, era o corpo inteiro cheio de placas vermelhas, que eu posso postar outras fotos aí para vocês verem a minha situação. Gente, era horrível. Nessa época, eu morava numa casa com uns amigos e eles me ajudaram bastante. E assim, mas é horrível, gente, porque é uma doença que ataca o nosso psicológico. Na época eu tive crise de ansiedade. Foi assim, eu sempre gostei muito de sair, de tomar uma cervejinha e foi toda uma mudança de vida. Tomei muito corticoide, tanto é que eu engordei bastante de agosto para fevereiro até junho de 2020. Foram mais de 10 quilos. Eu também vou mostrar nos outros vídeos os tratamentos que eu
fiz nesse período até iniciar o tratamento que eu considero que fez com que a UCE entrasse em remissão. Mas continuando, fui nesse médico, retornei e não tive melhoras e eu odiei o atendimento e assim, não me senti bem. E assim, tudo que se passou não me deu melhoras. Então, em outubro, eu fui para outro médico e assim, gente, eu tive que fazer plano de saúde porque eu saía de médico em médico e eram os mesmos tratamentos ou assim, não tive resultados, era sempre em crise. E aí em outubro eu fui para outro médico e sempre indo para a UPA, né? Quando a minha garganta fechava e eu tinha os angioedemas, né, o meu rosto sempre inchado, eu ia para o pronto-socorro, porque lá eu sei que aquelas injeções eram imediatas, apesar de saber que no outro dia tudo voltaria de novo. Só que eu tinha medo de morrer, né, que é o choque anafilático. Depois vocês podem ver que se tapar a glote, a gente morre. Era o que eu tinha medo. Então fui para outro médico, que era longe de onde eu moro atualmente. Fui com minha mãe, porque nessa hora, né, a gente quer ficar com a família. E assim, eu também sempre ficava mais sozinha. Esse médico pensou, eu não sei o que houve, ele fez todo um histórico da minha vida, do que eu comia, e ele, né, inculcou lá que era alimentar, tá bom? Então fez toda uma relação de alimentos que eu deixei de comer por um tempo. Tudo que tinha leite, lactose, tudo que tinha leite. Então eu parei de comer por um tempo. Só que aí aconteceu que eu fui participar de uma reunião no trabalho e tinha lá um café da manhã imenso, lindo. Eu gosto muito de comer, né? E aí eu comi salgadinho, tudo que tinha leite, coisa de massa. E meio que continuou do mesmo jeito. A crise não aflorou. E aí eu fui testando, né? Vendo vídeo, lendo. Eu vi várias pessoas comentando que às vezes a gente tem que ir testando os alimentos. Pessoal, nessa questão de testar, eu pensei em tudo, porque a gente tem que ir eliminando. Os médicos também me orientaram, questão de beleza, itens de higiene, né? Maquiagem, tudo. E assim, eu troquei tudo, sabão para lavar roupa, por sabão de coco, por exemplo. E aí, nessa época, eu tinha adotado 2 gatinhos. E aí, o que eu pensei e o que os médicos também falaram e que realmente mudou um pouco a minha rotina, o pelo dos gatos. Então, para mim, foi uma tristeza também, porque eu tive que devolver os gatinhos da pessoa que tinha me doado. E, mesmo assim, a urticária continuava. Então, de outubro, eu saí desse médico que dizia que era alimentar, me passou uma relação gigante de exames e não deu nada alimentar. Nada. Aí ele falou, não, mas é alimentar. Ele continuava dizendo que era alimentar. E aí pediu para eu passar 2 semanas sem tomar os remédios que eu tomava. Uns antihistamínicos, simples. Mas, gente, era bem paliativo esses antihistamínicos. Eu tomava manhã, tarde e noite, mas eu vivia em crise. Só que sem os antihistamínicos era muito pior. Eu não conseguia ficar sem tomar remédio um dia. E eu me entupia de remédio, me entupia. Como eu disse que eu gostava de sair, nos finais de semana aqui em João Pessoa, então assim, eu vivia doente, mas não ia morrer dentro de casa, né? Porque tem dia que a pessoa pensa que vai morrer, viu? E aí eu fui descobrindo e percebendo que quando eu tomava corticoide, não tinha sintomas. Só que, eu tinha que ficar tomando corticoide diariamente. E aí eu também fui vendo os efeitos contrários, né? As consequências de se tomar corticoide. E não é brinquedo, gente. Mas para quem tem uma doença de pele, que no meu caso era a urticária crônica espontânea, era um alívio para a minha vida. Então, assim, todo fim de semana eu estava tomando corticoide, ou quando eu tinha uma crise muito forte, eu tomava corticoide, e nisso eu fui aumentando o peso, aumentando, dava muita fome. Eu falei que eu como muito, mas nesse período eu comia o triplo, porque era muita fome que me dava. Então, assim, foi uma bola de neve e tal.
E aí, até fevereiro de 2020, eu lembro, eu falei, eu não vou tomar mais corticoide. Só que, continuando nesse percurso de mudança de médico, eu também encontrei um médico aqui, que ele é indicação do site lá de UCE Nacional, aqui em João Pessoa. E aí me passou o tratamento convencional também, com antihistamínicos e tudo mais. E aí ele me deu o diagnóstico de urticária crônica espontânea, mesmo eu tomando as doses máximas de antihistamínicos e corticoides, e não parou a urticária. Porque o que diferencia a urticária crônica espontânea de uma urticária aguda é o tempo, gente. Uma urticária aguda, ela é ativada, ativada por uns gatilhos, seja comida ou produtos de limpeza, produtos, como eu já disse, tem um gatilho, pelo de animais, só que a urticária crônica, eu retirei tudo e continuou do mesmo jeito. Nem os corticoides fizeram parar. Então, a aguda, ela dura até 6 semanas. Então, a minha não. A que eu tive, não. Nem digo que é minha, porque eu não considero essa doença minha, Eu adquiri, graças a Deus, e já passou. Enfim, foi ele que me deu o diagnóstico da urticária crônica espontânea e me prescreveu um medicamento, uma injeção no caso, que é um sonho, para quem tem urticária crônica espontânea, que é ser medicado com esse remédio, que realmente foi bem poderoso, chamado Xolé, certo? Então, tem vários graus, tem vários níveis. Quem tem urticária crônica espontânea, tem pessoas que no nível primeiro, com o tratamento dos antihistamínicos, eles ficam bem, fica controlado e tudo mais, mas comigo tinha que ser um nível mais avançado, porque era bem carregado. Então, o médico conseguiu para mim 3 doses de Xolé, e esse remédio é muito caro. O Xolé é o nome fantasia, se não me engano, o nome dele é Omalizumab, isso mesmo, Omalizumab. E aí teriam que ser 2 injeções, uma em cada braço, por mês. Qual o valor desse remédio, gente? É mais de aproximadamente 2.300, 2.300. 2 por mês seriam mais de 5 mil reais. E eu não tenho condições de comprar, 5 mil reais de remédio por mês. E meio que ficar dependendo, ou até que a urticária crônica, ela um dia entra em remissão. Mas tem gente que faz 10 anos e ainda tem essa doença, então eu não queria. Na verdade, eu nem queria ter adquirido isso, Enfim, ninguém sabe por quê. O médico explicou que a urticária crônica, pessoal, no outro vídeo também eu vou explicar sobre o que é a doença. Não é uma alergia, é uma doença mesmo. Então, assim, é uma desorganização do nosso organismo lá, certo? E aí ele ataca, de tanto proteger, é uma doença autoimune. Ele acaba nos atacando, produz anticorpo demais, que ataca umas células da nossa pele e acaba produzindo histamina demais, que é o que dá coceira. Enfim, foi quando eu me afastei um pouco do trabalho, porque eu só vivia doente. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu chorava muito, acordava no meio da noite quase morrendo. Então, gente, era horrível, porque não tinha mais vida, era só crise. A gente tem medo de acordar no outro dia com o rosto inchado, medo de não trabalhar, era corticoide demais, medicamento demais. E, tem gente que olha pra gente com cara de pena. Então, assim, é foda. Opa, é bem complicado isso. Então eu explicava para as pessoas, não é tipo uma alergia e tal. E tinha gente que perguntava se pegava, E não pega, gente, é uma doença mesmo. Então teve uma época que eu tentava explicar para as pessoas que a urticária crônica era uma doença autoimune, que não tinha origem, não tinha causa nem gatilho, explicar como se dava no organismo. Mas depois eu fiquei tão, a gente releva um montão de coisa da vida, e depois eu dizia para as pessoas que era apenas uma alergia mesmo. Tá com alergia? Tô. Enfim. E aí eu encontrei o tratamento por indicação de uma amiga que eu postei no meu Instagram, o meu braço cheio com as marcas que eu vou postando, aí eu vou postar mais outra foto,
dizendo mais um dia e tal. E eu já tinha perdido esperança, gente. Esse remédio, o Xolé, ele pode ser cedido se um plano de saúde cobrir, geralmente eles negam, mas aí você entra com o processo, ou então pela Secretaria Estadual de Saúde, que também vai negar. E aí quem tem entra com o processo também, quem tem a doença entra com o processo, e aí através de algum órgão de controle aí, esse Ministério Público, eu não sei, e ele vai obrigar meio que ao Estado a garantir a medicação para o paciente. Então, para mim, já foi negado de primeira, e até hoje eu ainda espero um posicionamento da Secretaria, pelo menos negando, para que com esse processo eu entrasse, eu entrasse com um processo, com essa negativa eu entrasse com um processo para adquirir por meio judicial. Enfim, não foi preciso. E aí eu vou contar para vocês sobre o tratamento que eu comecei a fazer, como eu disse, indicado por uma amiga, que é para quem tem doença autoimune. Então, assim, gente, sobre essa questão científica, se é comprovado ou não, se tem, entendeu, comprovação científica, eu só sei que hoje eu não tenho mais urticária crônica espontânea. E como eu disse aqui, o canal, eu vou explicar e eu vou falar de como eu consegui com que essa urticária entrasse em remissão, certo? E hoje eu estou bem, como vocês podem ver. E vocês vão ver outras fotos também de antigamente, que eu vou postar como eu adquiri os 10 quilos, né, como eu estava e como eu estou hoje. Então foi toda uma mudança de vida, gente. E o que eu falo para vocês, não desistam e sempre pensem positivo. Eu sei que não é fácil, por quê? Porque quem tem urticária crônica espontânea tem os piores dias, então todo dia é um dia. Se é um dia que você não teve aquela crise grande, então... ai, que bom, eu sobrevivi a esse dia. Quando você tem crise, o que você só quer é sair dessa crise. E quem também passa, então tem muito sofrimento à noite. A gente não dorme, porque à noite parece que piora, é o corpo inteiro formigando e coçando. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse tratamento que eu iniciei, ok? Então a gente vai conversando aqui, deixem o like pra gente ir engajando aqui no nosso canal. Bom dia!